boa noite. Bem-vindo a mais uma edição do programa Em Debate. Hoje o nosso foco está na construção de comunidades inclusivas em Cabo Verde, portanto, com ênfase na questão da imigração. Infelizmente, a nossa terceira convidada, representante da Alta Autoridade para a Imigração, cancelou sua participação de última hora. No entanto, ainda temos duas vozes importantes nessa discussão. José Viana, presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, uma figura de destaque no apoio e integração de imigrantes africanos aqui em Cabo Verde. Muito boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite. E o sociólogo Henrique Varela, cujas pesquisas e análises têm contribuído de forma expressiva para a compreensão dos fenómenos sociais em Cabo Verde. Sr. Henrique, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, obrigado. Bom, vamos agora iniciar a nossa discussão, a explorar os desafios e oportunidades que a imigração traz para a construção de comunidades inclusivas em Cabo Verde. Uma comunidade inclusiva procura eliminar barreiras e preconceitos que possam excluir ou marginalizar certos grupos. Sr. Viana, começo consigo. Peço que faça alguns esclarecimentos aqui, avance um pouco sobre a plataforma das comunidades. O que é que tem feito em Cabo Verde? Qual é o papel da plataforma em Cabo Verde? Muito obrigado pela oportunidade que a TCV me dá para poder falar na primeira pessoa sobre essa questão. Portanto, a plataforma das comunidades africanas é uma ONG criada pelos próprios imigrantes, não é? E designada de PCA, é uma ONG de caráter cívico e social, portanto, não tem fins lucrativos, é pessoa coletiva e de direito privado com personalidade jurídica. Qual tem sido o seu papel em específico que tem feito aqui no país? Nós temos, a nossa missão é precisamente estar acentuada no saber receber e acolher. E nesse processo de receber e acolher, nós temos como propósito informar, acompanhar, esclarecer e mostrar os procedimentos para que os imigrantes que vêm deverão realmente cumprir a lei e, para cumprir a lei, têm que conhecer de forma clara os procedimentos. Obrigada. Henrique Varela, pode nos explicar muito brevemente como a imigração tem moldado a sociedade cabo-verdiana ao longo dos anos? Ora, primeiramente, boa noite e saudações à nossa imensa e promissora diáspora. Nós somos um país onde há mais gente residindo fora do que residindo aqui. Quer dizer que ao longo do tempo a sociedade cabo-verdiana tem vivido essa problemática da imigração com gente daqui que sai para outras paragens, e isso aqui nos traz alguma aprendizagem e nos faz também ter a capacidade de resiliência, de adaptar a situações novas e também aprofundar alguns valores, como por exemplo a tolerância, o respeito, a solidariedade, a fraternidade. Esses valores, ao longo do tempo, têm sido desenvolvidos e aprofundados por gente cabo-verdiana que tem muita gente lá na diáspora, porque quase que em Cabo Verde, em todas as casas, seguramente tem uma ou outra pessoa, um ou outro membro da família que vive no exterior. Então isso aqui é um momento que traz essa solidariedade, esse espírito de fraternidade, esse espírito de ter sempre atitude positiva. Sr. Viana, agora consigo, como é que podemos aproveitar a diversidade cultural trazida pelos imigrantes aqui para cá? Bom, há um slogan da Alta Autoridade para a Imigração que diz que a diversidade nos enriquece. E se ela nos enriquece, isso quer dizer que traz alguma mais-valia para a sociedade cabo-verdiana e devemos aproveitá-la de forma elevada e bem positiva, porque Cabo Verde anteriormente era um país de emigração, depois passou a ser um país de imigração. Neste contexto, Cabo Verde tem que aprender a saber receber, depois saber acolher. E quando recebe e acolhe, aí começa essa relação
com a própria comunidade cabo-verdiana e que vai crescendo e aproveitando aquilo que o senhor Dr. Henrique apresentou na sua explanação introdutiva. Uma nota aqui é dizer que tudo que ele explica significa que, por esta razão, o governo de Cabo Verde criou a alta autoridade para a imigração, tendo em conta ver a centralização de políticas de imigração que possam favorecer a própria integração dos imigrantes. Portanto, essa diversidade não é só interpessoal, ela é cultural, ela é socioprofissional e traz grandes vantagens para o desenvolvimento de Cabo Verde. Sr. Henrique, do seu ponto de vista, quais são as oportunidades económicas que a imigração pode trazer para Cabo Verde? São oportunidades no tocante, por exemplo, às remessas que são tidas aqui, e há, por exemplo, muita gente que envereda pelo comércio informal, e também há gente, por exemplo, que acaba por trabalhar aqui, por exemplo, na administração. Tudo isso contribui para o fluxo da economia, para que a economia cresça, para que a economia desenvolva, e também tem gente aqui que vem para cá trabalhar e depois emite essas remessas para o país de origem. Então isso vai contribuir para a melhoria das condições familiares dessa gente que está aqui e que a família eventualmente ficou lá no país de origem, e contribui também para o desenvolvimento ali daquela comunidade de origem. Sr. Viana, quer complementar? Sim. Queria complementar no seguinte: ao falar daquela relação que tem vivido e desenvolvendo entre os imigrantes e a população cabo-verdiana, dizer que, neste caso, o governo identificou a forma de fazer política de integração dos imigrantes como uma política de coerência. E por que é de coerência? Como ele diz, o governo quer ver lá fora os imigrantes cabo-verdianos bem aceitos, com oportunidades de desenvolver, com oportunidades de ter um bom rendimento social, com oportunidades de enquadrar-se na área de formação. Portanto, quer ver os imigrantes bem integrados com formação, com educação, e isso faz com que realmente torne mais fácil a integração dos imigrantes que vêm, principalmente, eu falo do nosso continente, portanto, vêm dos países do Estado-membro da CEDEAO, e esses países do Estado-membro querem também ver os seus filhos bem integrados. Então, o governo, nesta parte de que eu falo agora, tem vindo a desenvolver um conjunto de políticas que faz com que haja uma boa relação entre a imigração e o Estado de Cabo Verde. Antes de continuarmos a falar sobre as políticas, gostaria de perguntar ao senhor: a vinda de pessoas de diferentes países que estabelecem ou que estabeleceram em Cabo Verde pode trazer algumas implicações para a segurança nacional? Existe um mito em torno disso? Bom, nós sabemos que nem todas as pessoas são iguais, não é? Há pessoas boas e há também pessoas com hábitos negativos, que têm más práticas, não é? Nós queremos realmente enquadrar pessoas com boas práticas. Por isso, às vezes, na luta para a integração social ou inclusão na sociedade cabo-verdiana, tem alguns requisitos que os imigrantes repudiam. Por exemplo, temos a questão do INPS. E falando do INPS, muita gente não paga, embora já tenhamos 56% de imigrantes com cobertura de INPS, mas ainda há alguma resistência porque é um dos requisitos para que ele possa conseguir
um título de residência. No processo de regularização extraordinária não se exigiu tanto, porque realmente havia muita gente fora do processo de regularidade, não é? Então facilitou-se para que as pessoas realmente estejam integradas. É interesse do governo de Cabo Verde. Como vê, portanto, o papel das instituições governamentais nesse processo de integração dos imigrantes? E há uma boa dinâmica e uma evolução muito positiva nesse aspecto, nessa relação entre os imigrantes e o Estado e as instituições cabo-verdianas. Nós podemos falar das vantagens que isso traz, por exemplo, no rendimento social de inclusão, na taxa moderadora de saúde, na taxa de isenção de propinas, nos benefícios ao acesso de microcréditos ou créditos, tratando todos de forma igual para que realmente não fique ninguém para trás. Este é o objetivo. Esta é a política de centralidade do governo. Mas não podemos negar que ainda existem desafios. E há determinadas pessoas que ainda vão sentir um pouco insatisfeitas em relação a essa forma de fazer política com relação à proximidade dos imigrantes às instituições. Mais uma questão antes de passar a palavra para o Sr. Henrique. Na sua visão, considera que as vozes dos imigrantes têm sido ouvidas e consideradas nas políticas públicas de Cabo Verde? Sim, satisfatoriamente. Embora queiramos mais, não é? Mas satisfatoriamente. Tem havido algum diálogo com o governo em relação à questão da integração e inclusão social dos imigrantes. O governo nos ouve, não é? As instituições também nos ouvem. Como já disse, apesar de ter essa dinâmica, portanto, eles utilizam a plataforma das comunidades africanas como o embaixador para a resolução de alguns problemas que ficam pendentes ou mal resolvidos, e nós temos cumprido esse papel, espero com a maior satisfação possível, mas, de qualquer modo, certas fragilidades que se pode deparar, por exemplo, quando existem determinados bloqueios administrativos para que a própria política não avance. Então, é isso. Obrigada. Sr. Henrique, quais os benefícios sociais de se ter uma sociedade mais inclusiva e diversificada? Isso só traz benefícios e só traz vantagens, porque a nossa riqueza cultural reside exatamente nessa diversidade que nós temos. Tendo essa diversidade, nós podemos ver ali o que podemos absorver, o que podemos acrescentar e o que podemos criar de novo. Então, esse somatório todo dessa diversidade cultural traz a nossa riqueza. O nosso denominador comum deve ser exatamente isso. Porque aquilo que nos une, que nos aproxima, é infinitamente maior do que aquilo que eventualmente nos poderá separar, que é o mínimo que se possa fazer. Então, necessário se torna que se faça, primeiramente, o acolhimento dessa gente que chega aqui com traços culturais diferentes, com costumes diferentes, fazendo esse acolhimento, depois dar seguimento com uma política de proteção para que essa gente se sinta protegida, segura aqui no nosso país. Fazendo essa política de proteção, agora deve-se desenvolver uma outra política, uma política, por exemplo, de incentivo, de estímulos. Que benefícios a sociedade terá com essa diversidade cultural e também com essa característica de uma sociedade inclusiva? E nós só temos a ganhar, porque passamos a ter muitas aprendizagens. E essas aprendizagens aqui, somando na nossa cultura, aqui traz o benefício no coletivo, no todo. Então, tem que se fazer essa política de incentivo, de estímulo e depois teremos a integração, a inclusão de forma natural. Mas, por exemplo, se receber gente e não proteger, não estimular, não incentivar a prática de nada, a demonstração, por exemplo, de alguma manifestação cultural dessa diversidade, então essa pessoa, a primeira oportunidade que sentir,
vai embora, porque vai se sentir excluída, marginalizada, o que não deve acontecer, porque toda e qualquer política de imigração deve visar, no fim, a inclusão, a integração de todos, para que ninguém fique de fora, para que toda a gente se sinta segura, se sinta bem aqui no nosso torrão natal. Sr. Henrique, continuando consigo, a educação, por exemplo, é um pilar essencial nesse processo de inclusão social, de inclusão dos imigrantes. Qual é o papel da educação em si, especificamente? Não, a educação serve para tudo, é a chave de tudo, porque é a educação que orienta, que corrige, que prepara o indivíduo para a sociedade. Então, por isso que se diz a educação para a cidadania, educação para o trânsito, educação para o ambiente, educação para a inclusão. Ou seja, é a educação que vai moldar o indivíduo para que ele possa ter a capacidade de saber conviver na diversidade. Porque a educação vai mostrar ao indivíduo o seguinte: há aquela célebre frase que se diz: viver é fácil, difícil é conviver. Por que conviver é difícil? Basta ler de trás para a frente. Viver perto de, conviver, viver com. Viver com significa viver perto de, próximo de, junto de alguém, neste caso concreto específico, alguém que tem uma cultura diferente, que vem de um país diferente, que tem um costume diferente, mas que nós temos que saber conviver, temos que saber coabitar no mesmo espaço, no mesmo ambiente. E a educação dá exatamente isso. É o pilar, é a base que orienta, que forma, que corrige, que direciona o indivíduo para essa convivência saudável, essa convivência em harmonia, em tranquilidade, que respira sempre a paz. Sr. Viana, na sua perspectiva, qual é o papel da educação, a importância da educação nesse processo de integração dos imigrantes? A educação é o ponto-chave, não é? Não há desenvolvimento sem educação. Já dizia o grande presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Portanto, a educação é a alavanca de tudo. Estando ou não no contexto próprio, portanto, umbilical, a pessoa precisa de ser educada. E isso é o que nós realmente fazemos mais para a população imigrante. É preciso educar, porque educando elevamos a qualidade das pessoas. E elevar a qualidade das pessoas significa que também estamos a alavancar a qualidade de todo o serviço que Cabo Verde pode fornecer ao mundo. Portanto, Cabo Verde é um país que nasceu para o mundo e aberto para o mundo. Então, é preciso mostrar que tem essas competências e, através da educação, elevar o conhecimento das pessoas, porque as pessoas, tendo conhecimento, têm a maior facilidade de se entrosarem e de se integrarem na sociedade cabo-verdiana, competindo de igual por igual com os cabo-verdianos. Mas sem a educação, torna-se difícil. Por isso, nós, os imigrantes que aqui estão e que, por exemplo, como o Dr. Henrique falou, estão muito virados para a atividade informal do comércio, essas pessoas precisam de formação, precisam de educação para que possam enquadrar de forma mais adequada dentro do mercado cabo-verdiano, do mercado laboral cabo-verdiano, porque se não for assim, vai haver pessoas que realmente poderão ficar de fora. Então, a educação, a formação, a certificação, porque nós temos uma bolsa de competências que podemos aproveitar dos imigrantes, que é muito interessante para realmente contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde e alargar mais esse mercado laboral. Em Cabo Verde, tem-se notado algum projeto a ser desenvolvido para ajudar, sobretudo, os filhos dos imigrantes nesse processo de inclusão através da escola? Como disse, a política de coerência de Cabo Verde significa que o governo quer a centralidade de políticas que realmente favoreça a camada populacional que nós consideramos imigrantes que vieram e escolheram Cabo Verde como país para viver. E se isso realmente acontece, se essa política de coerência se verifica na prática, isso quer dizer que as pessoas
também estão realmente enquadradas num conjunto de projetos de formação, de crescimento, de conhecimento, de aquisição e alargamento do conhecimento. Então, isso é extremamente importante e é de salutar. E, como sempre digo, há desafios ainda. Tudo ainda não está feito. Tudo não está feito, nem podemos ter essa ambição. Nós estamos num processo de contextualização e de crescimento em relação a determinadas medidas que são coordenadas e implementadas pela AI em relação à questão de imigração e que nós temos tido realmente uma evolução positiva nestes aspectos. Sr. Viana, continuando com o senhor, para perguntar quais são os desafios, os principais desafios que os imigrantes enfrentam ao escolherem Cabo Verde para se estabelecer? Bom, a própria natureza da palavra ou da expressão imigração já traz algum desafio por si só, não é? Deixar a minha terra natal, viajar para um mundo desconhecido e chegar e enquadrar, ter oportunidades iguais, e ter direitos iguais, é um processo, não é? É um processo que vai crescendo, é crescente e contextualizado. Mas é preciso, quando eu falo da coerência de política, é preciso nós termos também noção do equilíbrio. Porque, como disse, há pessoas que são realmente muito boas, e há pessoas também que têm práticas que não são muito boas para a sociedade. Então, é preciso criar leis. Essas leis também, às vezes, têm o poder de filtrar. E às vezes, nessa filtragem, as pessoas dizem, não estou a conseguir, não há acesso para que eu possa crescer, não sei qual. E isso é preciso também ter essa noção que nós devemos ter boas práticas. As pessoas a chegarem em Cabo Verde devem cumprir as leis, devem fazer aquilo que realmente deve ser feito de forma que não sejam alcançados pela própria justiça, né? Então, como eu disse no início, nós também temos a missão de promover a cidadania dos imigrantes. E isso, como se disse aqui, há essa vontade de promoção da própria cidadania, porque sem a cidadania, sem o exercício da cidadania, sem a educação, sem a formação, não se consegue falar na integração. Então, os serviços, a relação interministerial aqui em Cabo Verde tem trabalhado nesse sentido, sempre com aquela ressalva de que nem tudo está feito. Exato. Senhor Henrique, também gostaria de fazer a mesma pergunta para o senhor. O senhor, enquanto sociólogo, sempre atento às questões sociais aqui em Cabo Verde, perguntar quais são os principais desafios, no seu ponto de vista, que os imigrantes enfrentam ao instalarem aqui em Cabo Verde. O desafio da imigração aqui está nas nossas mãos. É uma questão ética. Então, todo e qualquer imigrante que cá se estabelece, ao chegar aqui, quer o quê? Quer um tratamento de equidade, quer ter a tolerância para com as suas práticas culturais eventualmente diferentes, quer ter a integridade, quer ter a cordialidade aqui, receber, e quer ter o amor, sobretudo. E repare, quem ama, acolhe. Quem ama, trata todos com equidade, de igual para igual. Quem ama, tolera uma cultura diferente, um costume diferente. Quem ama, cultiva a integridade. E quem ama, cultiva também a cordialidade. É, sobretudo, isso que os imigrantes precisam. E nós aqui temos que desenvolver esses requisitos, essas práticas. Como nós somos um país que se diz de Morabeza, e somos, de facto, temos que mostrar esse espírito de Morabeza com a cordialidade, com a ética, com a equidade, com a tolerância e com a integridade, mostrando que, afinal de contas, aqui é um lugar seguro para se estabelecer, para se permanecer, sem eventuais riscos, sem eventuais ameaças que possam existir. Sr. Viana, continuando nessa questão de barreiras, pergunto
no seu ponto de vista, senhor, enquanto representante de uma plataforma, não é? Das diferentes associações dos imigrantes. Associações. Exato. Pergunto, quais têm sido as principais barreiras para o acesso dos imigrantes africanos, sobretudo ao mercado de trabalho aqui em Cabo Verde? Se perguntar qualquer imigrante qual é o maior desafio aqui em Cabo Verde, ele irá responder: documentação. Mas a questão da documentação está a ser ultrapassada. Já temos mais ou menos 75% de imigrantes regularizados, com o processo excepcional de regularização extraordinária que aconteceu de 2022 a 2024. Esse problema está ligeiramente ultrapassado. Agora queremos a totalidade disto, não é? Estamos à procura da totalidade. Quer dizer que nós estamos a procurar e negociar com o governo para que haja alguma alteração legislativa que permita prorrogar um pouco mais esse processo excepcional de regularização extraordinária, para que realmente se verifique a efetiva regularização dos imigrantes. Esse nível de resolução em relação à documentação, podemos dizer 50%, menos ou mais? A questão de regularização, eu já disse, está a 75%. Portanto, já temos uma elevação positiva de 75%. Isso quer dizer que estamos a caminhar a passos largos para a resolução. Mas há desafios. E esses desafios são pequenas moldagens que nós devemos fazer no modelo jurídico, legislativo, para permitir que todos realmente possam aderir ao processo de regularização extraordinária. Caso isso não aconteça, continuamos, e nós temos essa abertura com o governo, e neste momento está-se a trabalhar a questão da lei da nacionalidade. Nós temos a questão das crianças que nós consideramos apátridas, que também merecem uma atenção exclusiva do governo para resolver essa questão, porque nós deparamos com pessoas que adquiriram o bilhete de identidade, por exemplo, ou mesmo até passaporte, pessoas que fizeram serviço militar e que chegaram ao ponto de perder toda essa nacionalidade. Portanto, porque verificou-se que realmente não, tendo em conta aquilo que está na lei, os requisitos não eram suficientes, nem não correspondem àquilo que a lei realmente pede ou exige. Então, este é um desafio também que nós temos para enfrentar. Outro desafio... E em relação a aceder a serviços públicos em Cabo Verde, por exemplo, tem havido barreiras? Tem havido barreiras. Se eu disser que não temos barreira, não estaria a falar de tudo a verdade. Portanto, há, como eu sempre digo, há essa evolução positiva. Até então, há uma evolução positiva. Anteriormente era mais difícil. Os atendimentos eram precários. Portanto, quando um imigrante vai para uma instituição tratar de um assunto, eu aconselho que se veja o imigrante como uma pessoa, um cidadão que foi lá tratar do seu assunto, e o servidor público tem uma e única função. Ele não está lá a fazer favores a ninguém. Ele está lá a fazer o seu trabalho. E fazendo o seu trabalho tem que fazê-lo com mestria e com primor, para que realmente possa de lá sair resultados muito bons e que contribua de forma vantajosa para a integração dos imigrantes. E se isso acontecer, estamos bem. Já vamos continuar. Sr. Eric, do ponto de vista sociológico, quais são os principais fatores que dificultam a integração dos imigrantes? Olha, primeiramente temos a questão, por exemplo, da comunicação, da língua, não é? Que é a primeira barreira. Porque, por exemplo, tem gente que tem a língua oficial, o francês, o inglês, chegando aqui, começa a deparar com essa barreira. Depois também
há, por exemplo, a questão da entrada, por exemplo, nos serviços da educação com crianças, não é? Que têm essa dificuldade em aceder à língua portuguesa, não é? E temos também a dificuldade em aceder ao mercado de trabalho com, por exemplo, a cobertura do INPS e a própria regularização, que é uma questão crucial para os imigrantes. Não estando regularizados, aí tudo torna mais complicado, torna mais difícil. Essa é a primeira dificuldade. Regularização, depois, agora, é a questão da educação com a assimilação da língua, do idioma, o português e o crioulo, e a partir dali tudo torna-se mais fácil, essa integração. E para complementar, educação, formação, certificação. Exato. Certificação. E falando da barreira linguística, já há algumas medidas que a AI tem tomado, a Alta Autoridade para a Imigração e sua presidente, né? Portanto, a presidente desse instituto tem trabalhado de forma incansável e, ultimamente, fez o lançamento da plataforma de interpretação telefónica. Portanto, é um serviço grátis que estará na possibilidade de todas as instituições públicas, de forma a facilitar a comunicação dos imigrantes. Portanto, há uma bolsa de competência de intérpretes. Esses intérpretes estarão na disposição da pessoa. A pessoa telefona e recebe a resposta na sua língua. Né? Então, e a plataforma em si? O que é que a plataforma tem estado a fazer para apoiar as pessoas nesse processo de integração? A plataforma tem feito muito para realmente ultrapassar a barreira linguística. Nós criamos aulas de alfabetização, nós criamos também aulas de formação ou de aquisição linguística, portanto, a performance da língua portuguesa, do crioulo. Portanto, a pessoa chegou, se não tiver crioulo, é muito difícil integrar-se. Ele tem que aprender crioulo. Depois de aprender crioulo, aprende português. E eu, pessoalmente, como sou professor de profissão, eu mesmo tenho tomado essa iniciativa de dar aulas. Portanto, temos um manual nosso, específico, criamos um manual, eu criei um manual e através desse manual nós fazemos aulas de aquisição da língua. Conta com o apoio de alguma instituição local? Bom, nós neste momento não contamos com muitos apoios. É verdade, nós temos várias instituições que são nossas parceiras. Temos a Câmara Municipal, temos a AI, temos a Presidência da República, temos o próprio governo. Portanto, o governo agora disponibilizou. Hoje ainda tive uma audiência com o Sr. Ministro, da qual saí muito satisfeito, porque todas as reivindicações que eu levei, elas receberam o adequado e o respeitoso, a respeitosa solução, e eu fiquei realmente muito feliz com este acontecimento. Eu também falei dessa questão de recursos, porque nós temos as nossas comunidades, portanto, as associações comunitárias, elas existem para colaborar com o governo a implementar um conjunto de políticas. Já agora aproveito para perguntar, como é que tem sido a resposta das autoridades cabo-verdianas face às necessidades dos imigrantes? Tem algumas necessidades neste momento? Tem. Eu já falei, e quando a Silvana fala da questão de acesso ao serviço, é uma das questões que nós realmente temos vindo a trabalhar e, como eu disse, tem havido uma evolução muito positiva. Hoje, por exemplo, a DEF, por exemplo, já criou uma plataforma em que os imigrantes não precisam de ir lá fazer grandes filas, perder muito tempo. Criaram uma plataforma em que os imigrantes que queiram fazer um pedido, eles vão apenas submeter os documentos, fazer o pedido através de um e-mail. E, se não puder fazer isso, temos os centros de atendimento criados pela Alta Autoridade para
para a imigração, o ULI, portanto, unidades de atendimento para os imigrantes, unidades locais de atendimento, e isso tem ajudado realmente, por isso que eu tenho dito, ou disse ao longo da minha explanação, que nós temos verificado uma evolução positiva. Não significa que tudo está resolvido. Nós temos ainda bastante desafios. E esses desafios nos interpelam para que a gente intensifique mais a nossa intervenção, nossa relação com o governo, a nossa relação com as instituições implicadas no processo de gestão da imigração, e então nós já temos alguma satisfação nas respostas que recebemos. Os serviços os migrantes têm facilidade já de entrar em alguns serviços e resolver os seus problemas, fazer os seus pedidos, receber a resposta. O que falta realmente... Se mostra que, do ponto de vista do senhor, as avaliações são satisfatórias. São satisfatórias. Vou só passar a palavra para... O que tem havido de constrangedor é apenas a celeridade. Portanto, é preciso que o timing seja cumprido, apenas. Está bem. Senhor Henrique, como disse anteriormente, o senhor, como sendo um sociólogo muito atento às questões sociais, já agora aproveito para perguntar como é que avalia as políticas que têm sido implementadas para promover esse processo de inclusão dos imigrantes? Essas políticas que estão sendo implementadas são políticas que devem ser mais céleres, mais rápidas, porque os imigrantes não têm tempo assim muito à espera. E o esperar acaba por gerar alguma ansiedade. E essa ansiedade pode levar a algum abandono daqui. Então, como toda política deve visar a inclusão, a integração, essa política deve ser uma política mais ampla, que se consiga trabalhar em juntar-se em arco e agir-se em bloco, em coletivo. Identificar cada instituição, o que é que pode fazer, como é que pode fazer, quando é que pode fazer, e para que isso seja uma ação rápida. Ou seja, nós temos que ter uma ação cada vez mais rápida, porque não há tempo a perder nessa integração. E o maior erro que se possa cometer nessas políticas é o abandono. E o maior obstáculo pode ser o medo de arriscar, o medo de fazer, o medo de dar um passo à frente. Então nós temos que eliminar essas barreiras aqui. Eliminando essas barreiras e também criar uma política que eu costumo dizer, não trabalhar para as comunidades imigradas, e sim trabalhar com as comunidades imigradas. Trabalhar com implica o quê? Implica o engajamento, o envolvimento dessas pessoas. Mas se utilizar a política de trabalhar para a imigração, por exemplo, quando esse projeto terminar, então o apoio termina. Mas se é trabalhar com a imigração, vai haver o envolvimento, o engajamento. Mesmo terminando, essa gente vai dar sequência, vai dar continuidade, buscando apoios em outras frentes. Já agora pergunta, Sr. Viana, tem havido acompanhamento das políticas depois das suas implementações? Tem havido acompanhamento? O propósito é realmente, a própria AI tem essa responsabilidade de fazer um acompanhamento, um monitoramento do nível de aplicabilidade. O senhor tem notado das políticas. Isso? Eu tenho notado, eu acompanho, nós temos tido reuniões permanentes, não é, para avaliação. Fez há pouco tempo 2 estudos. Através dos estudos podemos realmente ver e avaliar o nível de positividade das políticas que estão a ser implementadas, das medidas políticas que estão a ser implementadas, e nós estamos realmente atentos, expectativos, para que as coisas melhorem cada vez. A questão da multiculturalidade é essencial, portanto, é preciso respeitar. O cabo-verdiano que não respeita a multiculturalidade vigente e que se transforma como um paradigma futuro para
a formação, a educação da população em Cabo Verde, está negado a sua própria história e refugia-se, portanto, se refugia, perde, portanto, o caminho da própria história. Porque Cabo Verde, os cabo-verdianos têm disso, para dar e vender. Portanto, numa conversa anterior, o senhor falou que ainda alguns desafios ainda persistem. Sim, sim. Já agora volto nessa questão para perguntar, que desafios ainda continuam? São aqueles que nós levantamos agora. O senhor Henrique pôs ênfase na questão de comunicação, portanto, a questão da comunicação é extremamente importante. Nós temos a questão da aquisição de documentação. Nós temos a questão que deve ser resolvida agora com a publicação da nova lei a nova lei de nacionalidade e o regulamento que deve regular a própria lei, não é? Portanto, fazer regulamento. Nós temos a questão de ver que é preciso uma pequena alteração na legislação para que ela possa facilitar e promover maior aderência a determinadas exigências da própria política de imigração. Temos a questão de comércio sul-sul, que deve-se iniciar já. Nós estamos a questão de integração regional, e nós fazemos a integração regional com a proximidade dos povos. Se não tivermos essa dinâmica de troca, a começar mesmo do comércio e depois da cultura, se nós não conseguirmos isso, não podemos falar na integração regional. Sr. Viana, já podemos falar de uma sociedade inclusiva em Cabo Verde ou ainda há um longo caminho a percorrer? Longo não. Ainda há caminho a percorrer, mas já podemos verificar que Cabo Verde há uma sociedade inclusiva. Portanto, a começar da cidade da Praia, que é uma cidade cosmopolita, sendo ela uma cidade cosmopolita, ela também é inclusiva. Qualquer pessoa que cumprir os procedimentos normais, conseguir uma relação com o Estado, uma boa relação com as instituições, ter uma integração adequada. E às vezes nós estamos a pensar, a nossa expectativa é ter uma inclusão ou uma integração efetiva e completa. Isso ainda é um sonho, porque ainda não se verifica, porque não é de uma forma, numa dimensão generalizada. Há pessoas que já conseguiram isso, há pessoas que já se inglaram na vida, há imigrantes que têm posses, já conseguiram muita coisa, até habitação, construíram e tudo mais. Têm família, fizeram tudo. E o que me satisfaz mesmo é a própria compreensão da sociedade cabo-verdiana em relação à proximidade dos imigrantes. Porque no início havia alguma fricção, havia desafios enormes, mas agora já não. E eu costumo brincar com a seguinte expressão. Inicialmente eram vistos como manjacos, depois amigos, fizemos amizade e agora somos marido, esposas, não é? Então há uma evolução positiva nessa relação social, não é? E o Sr. Henrique deve saber falar melhor disso do que eu. Portanto, esse entrosamento de relação social que vai crescendo, que vai melhorando, tornando-se cada vez mais positivo e que traz muita vantagem para a própria integração do imigrante. Sr. Henrique, concorda? Podemos falar de uma comunidade inclusiva aqui em Cabo Verde? Sim, podemos falar. E a inclusão é um processo contínuo, não é um processo acabado. É um processo que, ao longo do tempo, todos os dias, na nossa convivência, nós vamos ter que aperfeiçoar, aprofundar o tempo todo. Porque sempre há desafios e sempre há barreiras que eventualmente possam surgir no meio. E para que isso seja ultrapassado, é necessário cultivar o espírito da empatia. Porque nós, como somos um país que tem muita gente lá fora, colocando em prática
o espírito da empatia, colocando-se psicologicamente no lugar do outro, e nós procuramos sempre ter um tratamento adequado, um tratamento inclusivo lá fora. Então, tendo esse espírito empático, isso vai contribuir para que a inclusão seja um processo mais rápido, mais célere e mais eficiente, que é o que nós todos desejamos. E temos que ter sempre esse espírito da positividade, o espírito da positividade nas nossas relações de amizade, de cordialidade aqui com os nossos patrícios que nós recebemos aqui da costa da África e de outras regiões. Exato. Continuando com o senhor. Uma sociedade onde há ausência de inclusão apresenta alguns problemas. Quer apontar algumas? Se não há inclusão, claro que há problemas. Porque se alguém não está a se sentir incluído, sente-se rejeitado, abandonado. E o abandono traz o quê? Traz, por exemplo, alguns dissabores. O indivíduo pode sentir alguma frustração, pode enveredar, por exemplo, para condutas não muito positivas em relação a essa outra pessoa que está a lhe marginalizar. Então, isso não abona em nada essa não inclusão. Porque qualquer pessoa que se sente excluída sente-se com alguma revolta. Então, alguém com revolta, alguém com um pensamento não muito positivo, pode ter comportamentos inesperados, não pela positiva e sim pela negativa. Então, é de se buscar todas as formas de se eliminar a exclusão, porque a política da imigração deve visar a inclusão, a integração de todos, para que ninguém fique de fora, ninguém fique à margem. Porque a marginalização de alguém, quando se sente à margem, isso traz consequências nefastas. Sr. Viana, tem algum exemplo prático de uma das consequências, por exemplo, onde haja uma sociedade, onde haja ausência da inclusão? Tem algum exemplo prático de uma consequência? A ausência da inclusão, assim, já que está mais próximo dos imigrantes? Falando, não, temos desafios, temos dificuldades. Um dos outros desafios que eu não apontei é a questão de haver ainda uma pequena percentagem da população cabo-verdiana com algum resquício de discriminação. E isso não contribui em nada para a integração dos imigrantes, principalmente dos Estados-membros, que vêm da CDO, da CPLP, e isso atrapalha um pouco o processo de integração, de inclusão social dos imigrantes. O que é que a plataforma tem feito para combater? O que nós temos feito é virar para a educação. Portanto, sabemos que está enraizado na mente, no sangue de algumas pessoas, essa atitude de conservar em si ainda algum resquício da discriminação. Então, nós vamos às escolas, conversamos com os meninos, mostramos que estamos numa era em que é preciso respeito pela pessoa e com dignidade, e falamos da dignidade humana, falamos dos direitos humanos, nós falamos dos direitos internacionais humanitários, e ao falar disso, nós estamos também a pedir que Cabo Verde se prepare para acolher milhares, não é, de filhos africanos que navegam pela costa fora, não é? A busca do Eldorado, não é? Do caminho à Europa, por exemplo, e que se perdem em pirogas numa condição desumana, correndo riscos tremendos. Nós temos casos do último acontecimento em Cabo Verde, em que 60 pessoas perderam a vida no alto mar. Então, é preciso que Cabo Verde se prepare também para receber e acolher essas pessoas. Ter estruturas minimamente organizadas, pontualmente, para receber esses casos. E temos vindo, o ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social tem falado muito disso e diz algo que gosto muito, que é, por exemplo,
não estamos disponíveis para criar um campo de concentração, mas estamos disponíveis para criar centros temporários de acolhimento. Portanto, acontece, não é? As pessoas já estão aqui na costa, dão a costa, é preciso acolhê-las, recebê-las, cuidar delas e depois repartilhá-las. Como é que avalia a relação entre a sociedade civil, as ONGs da sociedade civil que lidam com essa questão de imigração e as instituições governamentais também? Há uma relação bastante positiva e dinâmica, porque eu acho que não existe nenhuma instituição pública hoje em Cabo Verde que não se sinta implicada na questão do fluxo migratório ou da política de imigração em Cabo Verde. Todas as instituições estão interessadas. Eu acho que todas as instituições têm a representação no Conselho de Administração e lá discutimos, dialogamos, debatemos um conjunto de questões que têm a ver com realmente medidas positivas que devem ser implementadas para que a imigração realmente seja algo de coerente aqui em Cabo Verde. Sr. Henrique, numa sociedade onde as vozes dos imigrantes não são ouvidas, pergunto como é possível garantir que essas vozes sejam ouvidas e consideradas nas políticas públicas? Primeiro, temos que, por exemplo, ter alguma representatividade. Não se vai ouvir toda a gente ao mesmo tempo. Então, faz-se um recenseamento dessa gente e, fazendo esse recenseamento, identifica-se uma liderança. Identificando essa liderança, então é essa liderança que vai ser ouvida. Então, fazendo isso, é claro que essa voz vai ser ouvida, vai ser tida em consideração. Então, essa liderança vai funcionar como porta-voz dos outros. Então, um somatório dessas lideranças individuais vai ser uma voz com alguma autoridade. Tendo esse somatório, isso, claro que vai ser tido em consideração essas eventuais reivindicações ou demandas que advêm dessas pessoas imigrantes. Está bem, obrigada. Sr. Viana, pergunto, neste momento já estamos a caminhar para a reta final, que medidas adicionais poderiam ser adotadas para melhorar a integração dos imigrantes aqui em Cabo Verde? Bom, uma dessas medidas eu já fiz referência, que é precisamente pensarmos em introduzir alguma alteração legislativa para poder integrar todo mundo, não é? E essas medidas, elas devem ser ponderadas, contempladas, clarificadas e com procedimentos claros, de forma que não haja nenhuma dúvida quando o imigrante chega a qualquer serviço, que saia satisfeito, sem dúvidas. E se isso acontece, nós estamos bem, porque a legislação que Cabo Verde tem em relação à questão da imigração é boa. Ela é boa. Agora, o que às vezes não é muito bom é a sua implementação. As pessoas que estão à volta, que estão implicadas neste fenómeno, nessa gestão do fenómeno, que às vezes tem, não sei se é preguiça, mas pronto, é preciso que isso se faça. E em relação a determinadas medidas que algumas instituições estão a tomar, por exemplo, a DEF criou uma plataforma onde vão submeter documentações. Agora, é necessário que, acompanhando a plataforma, haja uma literacia de comunicação, nós falamos das TICs, não é? Que deve acompanhar essas medidas para esclarecer, para que as pessoas estejam munidas de ferramentas que possam utilizar facilmente esses dispositivos. Falou da necessidade de alguma alteração legislativa. Tem alguma proposta do que pode ser melhorado, mudado do ponto de vista legislativo? Eu já falei, nós temos essa questão
das crianças apátridas, nós temos a questão do tempo de espera para que o imigrante possa ter direito à nacionalidade. Portanto, anunciou-se que era 5 anos. Nós tínhamos, eu pessoalmente bati muito em reuniões, em vários fóruns, que devia ser 3 anos. Eu, na altura, senti frustrado porque perdi a aposta, mas hoje estou muito satisfeito porque soube, através do Ministro do Estado, que a lei foi alterada, voltou ao Parlamento, foi alterada e há consenso muito próximo para 3 anos. Então, isso é salutar. Portanto, é nesse sentido que eu acho que deve haver alguma alteração e também para abraçar determinados desafios que são próprios de Cabo Verde, não é? Como, por exemplo, a questão das pirogas que dão costa. É preciso regulamentar, é preciso clarificar, é preciso dizer quais são as entidades implicadas nesse processo e, quando isso acontecer, não se esqueçam da plataforma das comunidades africanas, porque temos recursos humanos capazes para poder ajudar a minimizar a dor das pessoas, a situação de desumanidade em que elas estão implicadas. Obrigada. Sr. Henrique, a mesma pergunta para o senhor. Que medidas adicionais poderiam ser implementadas para melhorar a integração dos imigrantes em Cabo Verde? Primeiro é ver as demandas que essa gente tem e fazer uma hierarquização de prioridades. Qual é que é mais urgente? O mais urgente é, por exemplo, a regulamentação, não é? É a educação e depois a cobertura do INPS. Então, vendo isso aqui, elencando, hierarquizando e dando as prioridades necessárias e urgentes. E as políticas não têm que ser necessariamente perfeitas, e sim políticas que visem a unidade e a integração e a inclusão de todos. Senhores, muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa em debate, que foi uma discussão muito produtiva sobre a construção de comunidades inclusivas em Cabo Verde. Resta agradecer aos convidados, Henrique Varela, Viana. Muito obrigada, sim, José muito Viana, obrigado. isso, obrigada. Muito obrigada pela vossa contribuição aqui no programa. Obrigado, nós. Exatamente. E ficamos por aqui. Muitíssimo obrigada a si em casa pela sua atenção. Agradecer bastante pela vossa companhia aqui no programa, hoje discutindo um tema muito interessante para a sociedade cabo-verdiana. Obrigada mais uma vez. Continuação de uma ótima noite.